Nesta edição, o programa TVDH fala sobre mercado de trabalho e a vida pós-sistema prisional. Eu, Jackson Augusto e o professor Manuel Moraes, advogado, cientista político e ativista de direitos humanos, recebemos Juliana Trevas, doutora em Sociologia, com pesquisa nas unidades prisionais femininas de Pernambuco e integrante da coletiva Liberta Elas. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Segundo o governo federal, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São 839 mil pessoas, dos quais, conforme o Anuário de Segurança Pública de 2023, 70% é de pessoas negras. Em Pernambuco, em 2019, o estado teve a maior superlotação do país, segundo o Monitor da Violência. Em 2024, a situação não é diferente. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura apontou para uma superlotação de 442% do presídio de Igaraçu, na região metropolitana do Recife. Neste contexto, pela primeira vez, os detentos receberão uniformes que chegam com a instalação de fábricas dentro do sistema prisional. Atualmente são 12 em funcionamento, com mais de 3.800 pessoas em privação de liberdade trabalhando, com a perspectiva de mais 15 novas unidades até o final do ano. Por outro lado, quando essas pessoas em privação de liberdade saem do sistema prisional, 45% delas enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho, segundo pesquisa realizada pela ONG Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. É com essas provocações que iniciamos o TVDH de hoje. Para falar sobre mercado de trabalho e a vida pós-sistema prisional, nós recebemos aqui Juliana Trevas, Manuel Moraes. Obrigado por estarem aqui. E diante desse contexto, eu queria começar o programa sabendo como que você olha, né, para esse contexto de sistema prisional e mercado de trabalho, pensando Pernambuco, pensando o Nordeste e o Brasil. Obrigada, Jackson, professor Manuel, por estar aqui. Olha, eu olho com muita preocupação, né, essa questão do mercado de trabalho na vida após o sistema prisional. Porque o que eu escuto através da pesquisa e da prática, né, eu observo que o que mais as mulheres assim e as pessoas que passaram, né, ou estão encarceradas ou já passaram por esse processo de encarceramento, querem um trabalho, né, querem trabalhar, querem ter uma vida nova e dentro das unidades o trabalho é tipo uma premiação, porque não são tantas vagas, apesar desse crescimento aí que você trouxe importante, que mostra, né, como as empresas e o mercado privado estão aí perto das unidades prisionais. Não há uma oferta de trabalho para todo mundo e você tendo um trabalho dentro da unidade prisional é como você tirasse um peso para a sua família que está aqui fora. Então é o que eu mais escuto, todo mundo quer um trabalho também para provar que mudou de vida, que agora anda pelo certo. E assim, a gente fica na dubiedade, né? Porque vê que há uma apropriação de empresas que lucram bastante, até pelo dado que você trouxe, já que metade da população quando sai não tem. Então o que é que mudou? Porque as trabalhadoras são as mesmas pessoas, então o que é que mudou? Né? E a gente também fica ouvindo, né, que o desejo e a vontade que a pessoa tem de trabalhar. Então é um trabalho muito precarizado, mas que ao mesmo tempo é uma premiação quando se está dentro de uma unidade prisional. Manuel, como é que a gente pode ver essa contradição dos números, né? A gente tem aqui, ao mesmo tempo, um crescimento dentro do sistema prisional quando a gente pensa o trabalho, mas, ao mesmo tempo, quando essa pessoa sai do sistema, ela tem uma dificuldade muito grande de encontrar emprego. Primeiro, eu queria agradecer a presença de Juliana, uma pessoa que eu tenho maior, né, alegria de dividir esse programa junto contigo. Primeiro, a gente está falando de um escândalo, né? 800 mil pessoas presas no Brasil, e se você fizer o perfil étnico, você vai ver a população maior negra. Ou seja, é a institucionalização de uma nova senzala, porque na prática você não dá acesso à educação, escola, saúde, e o Estado vai vai existir na sua vida em uma cela. Quer dizer, é uma coisa absurda, escandalosa, né? A gente não podia começar esse programa sem dar esse ênfase, né? Então, para mim, o sistema ele faliu.
não poderia existir do jeito que existe. Na prática, ele não reeduca, não existe o foco do processo de... Porque a sociedade, na prática, não quer que essa pessoa volte. Na prática, a sociedade já excluiu essa pessoa desde que nasceu, porque já estigmatiza ou pela cor, pelo racismo estrutural, ou pela área, né? A pessoa nasceu em tal lugar, parece que existe um crime nato, né, no Brasil. Isso é totalmente absurdo, né? Na verdade, totalmente contra a ciência do direito, a ciência da criminalística. Veja, não existe ambiência criminosa, existe o criminoso inserido no ambiente de crime. Portanto, essa ideia de que determinados lugares determinam o seu comportamento, é engraçado que no Brasil é seletivo, né? Para a favela é considerado tal esse ambiente, mas para a classe média alta esse ambiente não digamos assim, permissivo do crime, né? Entanto, o crime acontece, seja quem é rico, seja quem é pobre. Então, a primeira coisa é mostrar esse escândalo. Segundo, nós temos uma sociedade cuja ética do trabalho. Então, na medida em que o foco da sociedade é o trabalho e não a construção do ser humano, o ambiente carcerário ele é estruturado para camuflar essa exploração do trabalho que é feito dentro do regime. Porque essa camuflagem se dá na promessa da remissão da pena. Ou seja, a cada 3 dias trabalhados você faz a remissão de um dia. Então, quem não vai querer, dentro do sistema, cumprindo a pena, essa condenação-pena, né, que a gente tem, essa prisão-pena, ela é resultante de um julgamento. Eu não vou aqui nem discutir se esse julgamento foi feito de forma correta, não é? Eu, como advogado, tenho muitas dúvidas, né, do nosso sistema. Grande parte dessas pessoas não tiveram acesso à justiça como deveria ter, mas já seria um outro programa para discutir isso. Mas vamos imaginar que essa pessoa foi efetivamente condenada e efetivamente, justamente, né, está lá fazendo aquilo que nós chamamos de pagando, né, digamos assim, por um crime que tenha cometido. Então nós temos uma sociedade extremamente punitivista. E é engraçado porque, veja, né, Júlia, quando a gente fala com a sociedade, as pessoas dizem, nós somos uma sociedade da impunidade. Né? As pessoas são impunes, o crime não... Mas como é que a gente tem 800 mil pessoas presas? Então há um paradoxo. É porque, na verdade, essas pessoas presas, elas são invisibilizadas. Do mesmo jeito que elas são invisibilizadas, ou seja, para a sociedade, essa retribuição, essa redistribuição, porque, na verdade, isso é uma técnica penal, né? Ela está pagando à sociedade, ela não está pagando para aquele que recebeu, daquela que ela praticou o crime, ela está pagando para a sociedade. Veja, uma ideia que vem da virada do século XIX para o XX. Mas a pergunta que vem na perspectiva dos direitos humanos não é mais essa ideia redistributiva, mas a ideia restaurativa. Então a gente devia ter hoje políticas de desencarceramento para trabalhar a perspectiva da justiça de uma forma que ela ressignifique laços sociais. Laços que constituam o indivíduo que praticou um crime e aquele que sofreu o crime, a um processo de reatamento da relação do que em tese se buscou romper com o crime. Então essa ideia de uma justiça restaurativa começa na África do Sul, mas hoje tem uma perspectiva muito mais ampla no mundo inteiro, a ponto de determinados sistemas nem ter mais celas. Veja, as pessoas não vivem mais em celas em alguns lugares do mundo, não é, Juliana? Existem outras perspectivas e outras possibilidades de fazer com que isso aconteça. Então, na prática, o que ocorre no Brasil é esse encobrimento dobrado, porque há uma invisibilidade e há uma camuflagem da exploração que essas pessoas agora são vítimas, porque na prática elas são exploradas financeiramente por essas empresas que, a custo de fazer um trabalho social, também estão lucrando. Obrigado, Manuel. Obrigado, Juliana. E a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, que a gente já vai ter o quadro Conexão TVDH com a repórter Eusene Gomes. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre mercado de trabalho e vida pós-sistema prisional. Agora a gente acompanha o Conexão TVDH com Eusene Gomes. A
Lei de Execução Penal tem a finalidade de cumprir a determinação da sentença, além de prever o direito à educação escolar no sistema prisional, ações e programas de qualificação profissional para proporcionar condições de integração social para as pessoas privadas de liberdade. No entanto, a realidade é cercada por muitos desafios. É sobre esse assunto que vamos tratar no Conexão de hoje com Vilma Mello. Ela é presidenta do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, o SEMPRE. Vilma, muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista, para a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante. Eu já quero começar aqui com a primeira pergunta, O SEMPRE, ele atua pela humanização das prisões e pelo direito à cidadania. E nesses 27 anos de atuação, como é que você lê, como é a sua leitura sobre as políticas públicas existentes? Nesses 27 anos, o que eu entendo é que elas precisam ser implementadas, efetivadas. A gente já tem previsão legal, falta efetivação e falta respeito do Estado para essa efetivação, né? Compromisso, né? Respeito, compromisso do Estado para essa efetivação. Com base em sua experiência, como é de fato a realidade do mercado de trabalho para essas pessoas que já passaram pelo sistema prisional? É muito difícil, alguns conseguem, sim, mas é muito difícil, principalmente nós vivemos numa era de tecnologia avançadíssima, e essas pessoas que muitos não sabem nem interpretar o que lê ou não lê, como essas pessoas chegarão a ser inserida no mercado de trabalho? E aí ele chega lá, qual é o currículo que ele tem que apresentar? Né? Eu passei 6 anos preso. Qual o seu conhecimento? Não tem. Não tem. Alguns aprenderam a costurar. Qual o espaço que ele tem? Pouquíssimo. Os cursos de capacitação são muito pouco, muito pouco, e nem todos participam desse curso, porque também não tem. Muito obrigada, Vilma, pela sua participação, Foi muito importante a gente ter conversado sobre esse assunto, e agora é com vocês aí no estúdio. Então, gente, a gente viu que a Vilma Mello, que é a presidente atual aí do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, ela tratou muito dessa questão de uma política pública nacional integrada para pensar a questão do trabalho, essa relação com as vagas e com o número que a gente tem no sistema prisional. Queria começar aí por isso. Há infelizmente, uma ausência de políticas públicas para a população carcerária e a população que passa pelo sistema prisional. Aqui em Pernambuco a gente tem um patronato, que se situa ali perto da Casa da Cultura, e é um serviço público, mas é muito precarizado, porque é lá que as pessoas que ainda estão pagando pena no regime aberto, semiaberto, vão lá à procura de estudos, cursos e trabalho, vão se apresentar. Então a gente vê que é super sobrecarregado, são poucas as ofertas, geralmente são as mesmas empresas assim que já estão lá dentro e estão aqui fora também. E é isso, a gente não vê um incentivo, porque por conta de muito estigma, preconceito, quando a pessoa passa pelo ano prisional, pesa, quando a pessoa vai atrás de um trabalho. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas continuam trabalhando ainda quando estão, de uma certa forma, pagando a pena no sistema semiaberto ou aberto, mas logo após, quando cumprem isso, elas perdem imediatamente o emprego. Então, é um desespero, Quando a pessoa já consegue ter um trabalho, manter assim fora e depois perde, Eu conheço pessoas que dizem, eu não queria ter acabado a pena porque eu estava com esse emprego e estava me garantindo isso. Lamenta isso. Então, essa é uma realidade também. Essa ausência, com Dona Vilma, essa ausência de políticas públicas voltada para o trabalho, também voltada para a saúde mental, também voltada, eu acho que deveria, para a saúde, para as relações com as pessoas, um apoio também emocional e psicológico. Então, é a ausência quase que total. Essa garantia de direitos e a falta de emprego, como é que a gente pode relacionar isso? É uma segunda pena,
Porque na prática a pessoa já cumpriu uma pena restritiva de direitos, no sentido de você não ter a liberdade de ir e vir, e quando você tem, né, ou seja, você está se reinserindo à sociedade, você deveria agora ser acolhido. Mas esse acolhimento depende de um processo educativo dual, tanto do educando, que está se reinserindo nesse processo, né, como também da sociedade. Mas como nós temos uma sociedade, como eu dizia, punitivista, então ela entende que se o indivíduo pagou aquela pena, ela pagou a pena, digamos, da justiça. Agora ela vai ser a pena social. Então aplica-se a essa pessoa um estigma. Ela é ex-presidiário. Então há todo um medo acerca do que essa pessoa fez, do que ela passou e, evidentemente, com isso, todas as narrativas que se criam em torno disso, né? Conversa importante, né? A gente sabe a dificuldade que é a realidade do país, mas a gente continua essa conversa no próximo bloco, que tem o quadro Fala Povo, com Tassi Xavier, levando para as ruas a pergunta: você acha que as pessoas que saíram do sistema prisional merecem uma segunda chance? Por quê? Então, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre mercado de trabalho e a vida pós-sistema prisional. Agora é hora de ouvir o que as pessoas pensam no quadro Fala Povo com Tassi Xavier. Reinserir pessoas que passaram pelo sistema prisional no mercado de trabalho é um grande desafio no Brasil. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que 80% enfrentam dificuldades para conseguir emprego, devido ao preconceito e à falta de políticas públicas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o acesso ao trabalho pode reduzir a incidência criminal em até 50%. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber: você acha que pessoas que saíram do sistema prisional merecem uma segunda chance? Por quê? Sim, merecem, né? Eles já estão lá para tentar se restabelecer, para tentar uma nova chance, para ser reinserido na sociedade. Se o Estado não fizer isso, não somos nós, né? Os serviços que vamos fazer. Então o Estado deve se responsabilizar. Se funciona ou não, é um problema já que o Estado tem que resolver. Mas que eles merecem a segunda chance, sim, merecem. Eles estão lá para isso. Eu acredito que sim, porque é o papel, né, da penitenciária não é prender, não é enjaular pessoas, mas sim ressocializar, fazer com que indivíduos, né, estejam afastados da sociedade pelo perigo que eles levam à sociedade, e ali o Estado se responsabiliza para que eles possam, né, voltar à sociedade reformados, que eles possam conviver novamente em sociedade sem apresentar riscos. Então, o sistema prisional ele serve para reeducar as pessoas e reinseri-las em sociedade, convivendo de forma comum com os outros, né? Então, sim, acredito. Acredito que depende. Por exemplo, eu não acho justo um pai de família que roubou comida para sustentar uma casa não mereça uma segunda chance. Mas, sei lá, uma pessoa que mata ou uma pessoa que estupra, por exemplo, eu já não acho muito legal dar uma segunda chance. Então, né, a gente acabou de ver e ouvir também o que vem das ruas. Eu queria saber, Juliana, a partir da tua trajetória, né, justamente com os movimentos sociais, especificamente também com a coletiva Liberta Elas, como é que você olha para isso, né, essas segundas chances, se existe uma cultura punitivista, né, mais próxima quando você pensa esse mundo do sistema prisional e que ele constrói a partir de tantas complexidades. A partir de uma observação, né, e uma escutativa, diálogos, na minha trajetória de pesquisadora e de militante, o que eu percebo é que quem está realmente dando uma segunda chance para a população no cárcere e da população que sobreviveu ao cárcere são as igrejas neopentecostais, através da redenção, né? É muito importante, às vezes, a pessoa busca essa redenção para mostrar para si mesma e para a família e para a sociedade que agora é uma nova pessoa. E as igrejas neopentecostais estão fazendo isso muito bem. Na parte da família eu vejo
varia. Tem famílias que apoiam, mas eu escuto muito também famílias que rejeitam, que têm preconceito, que julgam aquela mãe, né, que põem em xeque a maternidade e a honra da pessoa depois que ela passou. Então, assim, eu vejo famílias que apoiam, mas vejo também famílias que nem recebem quando saem, né? Nem aqui você não fica, vai cuidar da tua vida. E na parte de trabalho, o que eu vejo mais é isso que eu já falei, assim, as empresas que já trabalham pegam essas pessoas, mas é muito difícil, justamente, às vezes eu escuto que tem relatos de que pessoas começam a trabalhar, quando a pessoa pede os papéis passa aquela fase de experiência, quando pede os papéis, né, para a pessoa mostrar, não fica, sai. Então eu vejo muita mulher se virando na questão se virando ela mesma, fazendo o próprio negócio, vendendo alguma coisa, fazendo uma faxina aqui e ali e na luta mesmo diária. Manuel, como é que você vê essa questão dessa relação justamente de segunda chance, pensando no direito, né? Como a sociedade não acha que tá tudo bem, cumpriu a pena e está zerado. Como é que você pensa? A melhor resposta veio de um grande pensador dessa área, né? Que faz uma interface entre filosofia, direito e sociologia, que é Michel Foucault, no célebre livro dele, Vigiar e Punir. Então, essa sociedade que ele muito bem caracteriza, que é uma sociedade punitivista e de vigilância. Então, quando você não está cumprindo pena, você está sob vigilância, ou seja, que é a dúvida. Se você realmente está reintegrada, se realmente você é uma nova criatura em Deus. Então, veio todo o discurso da igreja, né, com a ideia da conversão a partir dessa ideia de remissão agora de uma nova vida. Isso é muito importante, veja, a gente não pode diminuir o papel das igrejas e, quiçá, as igrejas avancem em acolhimento. Isso já seria muito positivo. O problema que Juliana traz, e que eu concordo, é que esse acolhimento vem com um preço, que é a negação do seu sujeito, do seu eu. Você tem que agora apresentar-se a partir de um outro sujeito. Esse sujeito que é uma nova pessoa. E essa nova pessoa, na verdade, muitas vezes sacrifica a experiência anterior de uma vida que teve um erro, ou que teve uma situação em que, em tese, se colocou, né? Agora, que, repito, com todos aqueles aspas e todas aquelas situações que a gente sabe que muitas vezes a pessoa, por inocência, acaba praticando um crime. Até porque também o conceito de crime no direito ele é muito flexível. Se você considerar a história da humanidade, existe outro pensador do direito chamado Merton, que ele diz, olha, o que você chama de crime hoje, amanhã pode não ser. Então, imagine pessoas que há 200 anos atrás estavam a ferros porque eram negros e eram escravizados. E hoje a gente olha para trás e diz, como é que alguém pode ser a ferros escravizado? E estavam, né? E como hoje a gente pode olhar para pessoas que praticaram determinados crimes que amanhã podem não ser considerados mais crimes. Então, essa dinâmica do direito, ela é muito relacionada à própria sociedade. Como a nossa sociedade é uma sociedade baseada no consumo e do capitalismo, então se dá uma grande ênfase na questão da propriedade. Então as pessoas pagam mais penas em função de furtos, em função da proteção à propriedade, né? E não à própria vida. Então o grande elemento de escape, ou talvez alternativa a tudo isso, é mudar esse direito, é criar um direito mais, digamos assim, mediador desse conflito, e talvez um direito que não seja ele o salvador, né? Eu acho que o direito se coloca muitas vezes no lugar de salvador dessa solução, desse problema, enquanto que o problema é muito mais complexo do que o direito, né? Portanto, a gente precisa de políticas públicas, de educação, de saúde, né? De fato, de uma mudança na sociedade para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva. E aí o cárcere não será o elemento, né, digamos assim, o capataz, né, dessa sociedade. Ele deveria ser uma última razão, que é o que o direito pregoa, né? Uhum. Só para a gente tentar aprofundar aqui essa discussão em relação à figura, né, das pessoas, a desumanização, o processo de desumanização dessas pessoas quando elas entram no sistema prisional. Como é que você olha especificamente, né, na trajetória dos movimentos sociais que tentam, né, desconstruir prisões, né, mas a gente está dentro de um contexto hoje de construção dessas prisões e até privatização desse serviço, né? Então, como é que tu olha para isso,
hoje como isso afeta diretamente essas famílias e a questão também do futuro dessas pessoas, porque quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de futuro também. Eu observo com muita preocupação, né? Eu acho que é um processo de desumanização enorme e com viés perverso, porque visa o lucro e a exploração das pessoas, né? Seja em trabalhos precarizados, seja também nessa onda, né, como o Manuel falou, de punitivismo exacerbado. A gente acha muito, a gente terceiriza uma responsabilização que é de todas nós. A gente pega, bota a pessoa naquela unidade prisional que é bem distante e aí a gente esquece. Eu vejo que a gente, até mesmo dentro do movimento social de esquerda, a gente tem muito isso de achar que a solução é a prisão, é a lei, é o direito. A gente perdeu um pouco a cola que nos faz humanos, né? Da capacidade de a gente ver quais são outras possibilidades de a gente, a partir daqui, de um erro, de um crime, a gente solucionar entre nós, ter um consenso. Porque todos nós cometemos crimes, né? Todos nós. A gente, tá? O crime, ele faz parte da convivência humana. Então, por que mais as pessoas negras periféricas, em territórios específicos, são presas, né? E o que é que isso traz? Então, eu olho com muita preocupação, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de extrema interferência do judiciário, das polícias, e assim, eu não sei onde vai parar, porque a gente está com mais de 800 mil pessoas presas, a gente está caminhando para chegar no primeiro país do mundo a mais aprisionar, porque a gente vê em outros países uma certa diminuição, mas o Brasil, ele continua acelerado, né? Tanto para homens quanto para mulheres, e a gente acredita, né, que essa realmente é a solução. Eu fico pensando, de onde vem? Porque uma pessoa que passa pelo processo de encarceramento não é fácil, não é só ela, é a família toda. Então, como é que faz para essa pessoa retornar? Tem traumas, tem relações destruídas, tem relações construídas a partir do cárcere, e é nossa responsabilidade da sociedade. E também, como cidadã, e também alto gasto de dinheiro público com unidades prisionais que poderiam ser reinvestidos de outra forma. Quando a gente está escrito na Constituição que a prisão é a última das alternativas, parece que virou primeira. Então, assim, eu fico muito preocupada porque na prisão você tem que ter dinheiro e isso é uma sobrecarga para a família que, né, vai ter que ainda ralar mais para dar condições para aquela pessoa que está lá aprisionada. Então, eu olho com muita tristeza e preocupação, né? É isso, eu acho que é um tema que interfere e fala um pouco de como a gente quer ver o futuro do país, né? Assim, em relação a direitos humanos e a situação das desigualdades. No próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa, porque tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Alex Souza. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema mercado de trabalho e a vida pós-sistema prisional. Agora, Juliana Trevas e Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Alex Souza. De acordo com uma pesquisa realizada em 2023 pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, a taxa de reincidência criminal chegou a 36,7%. A reintegração ao mercado de trabalho é essencial para reduzir a reincidência e apoiar a vida de pessoas que deixam o sistema prisional. E é exatamente sobre este assunto que o estudante de Direito, Elivelton Alves, tem uma pergunta para ser respondida pelo TVDH de hoje. Como o Estado pode, por meio de políticas públicas, facilitar a reintegração de ex-presidiários no mercado de trabalho e reduzir a reincidência criminal? Manuel, então, como é que a gente responde essa pergunta, que não é uma pergunta também tão fácil de ser respondida, mas... Mas no direito tem uma resposta bem objetiva, é cumprir a Constituição. A Constituição determina que a vida de um trabalhador deve corresponder a uma vida digna. Então, toda pessoa que em tese, se reinsere à sociedade, sai do sistema, ele deve ser acolhido porque é um cidadão. E, portanto, como cidadão, ele vai se reintegrar nas atividades da sua família, da sua sociedade, da comunidade. E ele deve, portanto, ter condições de ter uma vida plena. Mas, efetivamente, nós não temos essas políticas públicas. Ao contrário, há um abandono, né, tanto dessa família, que também é preso junto com o preso.
Porque na prática, quando você pensa numa prisão, e aí volta Foucault, Michel Foucault, há uma punição à família. Família é presa junto com o preso, não no sentido do cárcere, mas no sentido da estigmatização. Né? Então a criança não quer dizer que é filho de um pai que está preso, né? O pai não quer dizer que o filho está preso, e assim por diante. Então é preciso que haja toda uma conscientização da sociedade de que as pessoas estão vivendo etapas de vida e que projetos de vida foram ceifados, mas outros projetos podem ser reconstruídos, né? Então esse processo de, digamos assim, de reconhecimento, de alteridade, né? E na igreja a gente diria, como o Papa Francisco fala, de compaixão, né? Compaixão é ter a paixão ao outro e perceber que no outro existe a própria existência do eu. Então essa ideia de alteridade é muito importante para que a gente possa sair desse dilema. Pensando questão de políticas públicas para reinserção, para reintegração, pensando as mulheres, como é que a gente pode talvez pensar isso a nível de Brasil? Eu acho que, no caso das mulheres, acho que a primeira coisa é trabalho, apoio, creche funcionando, escolas para colocar suas crianças, que ela ainda tem que lidar com tudo isso, né? Aquele afastamento dos seus filhos e filhas e depois fica super intenso. Então, creche, trabalho, como o professor Manuel falou, tratar a pessoa com dignidade, né? Sem desconfiança, né? Porque a gente vive uma sociedade muito punitivista, cheia de estigmas. Então, tratar com respeito e fazer ela ter acesso aos equipamentos públicos, né? Um patronato que funcione realmente melhor, que seja melhor equipado para poder auxiliar essas pessoas. Recentemente, teve uma audiência pública promovida pelo Ministério de Pernambuco, né, onde o procurador, né, do MPPE, ele afirmou que estava preocupado com as prisões aqui em Pernambuco, e um dos dados que ele levanta é a falta de transparência quando a gente pensa os dados dentro do sistema prisional. Assim, como é que vocês olham para isso? Porque para a formulação de política, e ele fala isso, né? Para a formulação de políticas públicas, isso é um problema. Como é que a gente formula políticas públicas de reinserção, de reintegração, se a gente não sabe como estão as condições dentro do sistema prisional? Para mim isso já é uma censura, né, de como o sistema funciona, porque se você não tem dados e há uma dificuldade intensa de você fazer pesquisa, da sociedade civil entrar, né, de a prisão ser mais aberta para a sociedade ver o que acontece lá dentro, para os serviços chegarem, né? Então, para mim isso já é o próprio sistema se protegendo do que acontece lá dentro. Né? Foi com a presidenta Dilma que ela instaurou o IFOPEM, que aí a gente tem uma certa base de dados nacional, mas ao mesmo tempo assim um pouco ainda sem muito rigor científico, porque fica à mercê das unidades prisionais responderem as próprias perguntas. Muitas vezes não respondem, né? No primeiro IFOPEM, o Estado de São Paulo se recusou a responder. Então, é uma forma de proteger o que realmente acontece. Outra coisa que eu acho que também deveria ser mais transparente é os recursos, né? Fundos que são, por exemplo, os fundos da Justiça Federal, que são destinados para o sistema prisional. Como é que esse dinheiro é gerido, né, para onde ele vai, porque a gente sabe que tem recurso público indo para a unidade prisional e as condições continuam desumanas de alimentação, de estrutura. Então, assim, realmente eu vejo com preocupação, eu acho que não há avanço sem dados, mas eu acho que é uma coisa proposital. Para você fazer uma pesquisa lá dentro, é quase impossível, você tem que, ou você tem algum conhecido e aí já afeta a pesquisa, porque você, né? Então, eu acho que a prisão deve se abrir mais, porque como eu acho que a prisão é uma responsabilidade de todas nós, não tem como a gente deixar ela separada ali, esquecer aquelas pessoas e continuar, não tem como. Veja, todo o sistema neoliberal se implementa pela força, pelo autoritarismo. Então você tem no Brasil a implementação nos últimos anos de uma política neoliberal que, no caso do cárcere, se reflete com muita violência. Então, aumento de denúncia de tortura, veja, você falou do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, aqui no Estado foi desmantelado. E até agora não houve substituição dos peritos, nem contratação. Então a gente tem uma situação de muito autoritarismo, de muita violência, que, ao meu ver, é o encurtamento do Estado. O Estado quer economizar. E a forma de economizar é enfrentando essa verdade, que é a falta de condições que o sistema, na verdade, tem para que, de fato, as pessoas possam sair com dignidade. Quando a gente pensa que, logo no começo do programa, eu falei um pouco da questão racial,
né? Como é que vocês olham para isso, né? Principalmente quando a gente pensa esse processo dessa pessoa que é negra e ela já não é vista com confiança porque ela é negra, e mais uma outra questão que ela não é vista com confiança porque ela é ela é encarcerada, ela tá num lugar. Como é que vocês olham para isso especificamente, já que quando a gente pensa a formulação de políticas públicas, eu acho que talvez é interessante a gente também ter esse olhar. Eu diria que é uma forma, né, do racismo atuar e sempre foi, a prisão sempre foi uma forma de controle para conter, matar, aprisionar pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, mulheres divergentes, né, do padrão hegemônico. Então, é uma forma de controle muito eficaz, né, que tem relação direta com a escravidão, né? Então, eu acho que é ainda uma forma de controle total, né, porque se você não segue aquele padrão, você acaba sendo morta ou presa, e serve também para manter essa ameaça na vida de muitas pessoas, né, porque a gente vê que desde cedo, por exemplo, pais e mães ensinando para os seus filhos, olha, cuidado com a polícia, você tem que ser assim. A igreja entra aí com uma proteção, né, para esse caminho, mas eu diria que é um mecanismo de racismo estrutural do Brasil, estruturante e fundante, e muito eficaz, né? Porque você vai, por exemplo, nas unidades prisionais femininas, você vê a cada 10 mulheres, 8 são mulheres negras. Então, não é uma coincidência. Mulheres brancas não cometem crime? Claro que não, né? Mas por que isso é tão eficaz para prender mulheres negras? É também uma política reprodutiva, né? Porque separa famílias, né? Tira aquelas mulheres jovens de ser mãe também. Tem toda... o sistema prisional, ele é uma encruzilhada, ele é muito complexo, ele traz muitas questões que refletem a sociedade brasileira. Por isso que a gente tem tanto medo de enfrentar e de dizer o que ela realmente é, porque é lucrativa, é racista, é misógina e serve para controlar a população, né? Muito importante a gente começar e terminar essa conversa falando sobre a questão da população negra, mas também outras interseccionalidades quando a gente pensa em sistema prisional. E a gente vai continuar essa conversa porque ainda tem o último e quinto bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH. Nesta edição, falamos sobre mercado de trabalho e a vida pós-sistema prisional. Para isso, contamos com a presença de Juliana Trevas, doutora em Sociologia, com pesquisa nas unidades prisionais femininas de Pernambuco, integrante da coletiva Liberta Elas, e de Manuel Moraes, advogado, cientista político e ativista dos direitos humanos. Gente, depois dessa longa discussão, né, apesar de tudo isso, ainda tem muito assunto, a gente passaria o dia aqui falando. Eu queria entender, nesse processo final, umas considerações finais que vocês querem pontuar, né, de leitura, de indicação, falar um pouco, talvez, do trabalho que você faz no Liberta Elas e na cidade, né, do Recife, mas também pensando esse contexto para além de Pernambuco. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com você, você, Manuel, toda a equipe, valeu. Eu vou indicar o que a gente vem fazendo na nossa coletiva Liberta Elas desde 2018. A gente está produzindo muito conteúdo com mulheres que já passaram pelo cárcere. Então, a gente tem filme, a gente tem podcast, a gente tem um podcast chamado Maternidades Entre Muros, que está lá no LinkedIn do Instagram da Liberta Elas, que é Liberta Elas. Temos cordel, que recebemos de uma pessoa que estava aprisionada na unidade de Buíque. Temos agora, que a gente fez com apoio do SOS Corpo, um guia feminista Solta do Mundão, que é mulheres que passaram para o cárcere e escreve algo para as mulheres que estão prestes a sair, com encorajamento, com aconselhamento, informações também úteis. Agora a gente está produzindo um livro com poesias e alguns contos também com mulheres que passaram pelo cárcere. Então, acessa nosso Instagram, Liberta Elas, que tem muito material, e tem um filme também chamado A Imagem que Fazemos de Nós, que são 7 cartas, vídeos com mulheres que passaram pelo cárcere, também repensando esse processo, está lá no YouTube. Então, é só acessar. Muito bom. Manuel? Não, meu livro é Fingé e Polido, Michel Foucault, não é?
mas existe também a literatura crítica ao livro, que também está disponível, que faz a crítica ao próprio pensamento de Foucault, que também é muito interessante que você acesse. Antes de encerrar, eu acho que só a gente pode provocar mais um pouquinho, né, em relação à conjuntura mesmo que a gente pensa do Brasil. Eu falei num dos blocos anteriores sobre essa nova perspectiva das concessões privadas e dessas parcerias, né, público-privada das prisões. Eu queria saber como é que vocês olham para isso. Existiu muita manifestação contrária, poucas pessoas, inclusive, que apoiaram o governo, apoiaram essa concessão que aconteceu. O próprio Ministério de Direitos Humanos, na época, né, foi pressionado a soltar uma nota técnica contra isso. Como é que vocês olham para essa situação em específico, pensando a privatização dos presídios hoje? Eu olho com bastante preocupação. Eu acho que é um movimento que o capitalismo está fazendo, né? As unidades prisionais são novos, entre aspas, territórios, que há a possibilidade do capital se expandir e usar, explorar a mão de obra das pessoas que estão lá dentro, e também uma maneira do governo se tirar o time de campo, deixando para as empresas tocarem, né? Como ela fez um pouco também com o Bom Pastor, quando fez essa concessão para essa congregação. Então, melhora a vida das pessoas? Olha, eu acho que não, né? Eu acho que privatizar não é a solução, principalmente para as pessoas que estão lá dentro, para os familiares, porque vem uma onda atrás, né? Há necessidade de manter mais dinheiro e assim, há um destino de recurso público para empresas privadas. Eu acho que é perigoso essas ligações. É preocupante, mas é uma tendência, né, que tá bastante forte no Brasil. Na verdade, há sempre, o capital privado sempre esteve ali de olho nas unidades prisionais. Eu vejo com preocupação, né? Fico preocupada. Manuel. Eu acredito que é um dever do Estado, é o que está na Constituição. Né? Então, o Estado não pode terceirizar. Essa terceirização é parte daquilo que eu dizia no outro bloco, que é uma lógica neoliberal. Então, o Estado reduz, tira a sua responsabilidade e imagine, faz uma concessão de um presídio para o quê? Para uma empresa. E o Estado agora vai pagar bilhões a uma empresa. E aí volta a pergunta que Juliana fez no outro bloco. Ora, cadê a transparência? Quanto se gasta num sistema que é público? Como é que o privado ele vai ter lucro com toda a precarização que a gente conhece? Então tem uma conta que não fecha nessa história. Então eu sou absolutamente contra, acho que pode produzir um efeito muito negativo, né? Porque você já tem inclusive outras situações em que esse tipo de empresa ou empreendimento privado, por falta até mesmo de redução de custos, também precariza a segurança dos trabalhadores que trabalham no sistema. Então é ruim para todos os lados, é ruim para o trabalhador, é ruim para as pessoas porque ficam mais expostas a essa hiperexploração e do ponto de vista da dignidade humana eu tenho minhas dúvidas se o Estado pode se eximir da responsabilidade de proteger, né, de guardar, de guarnecer a segurança dessas pessoas que estão sob a custódia do Estado, não do privado. Então o privado não é próprio para esse tipo de serviço. E por que você acha que não houve uma força tão forte hoje, pensando aí a questão popular, de enfrentamento a essa iniciativa do governo, né? Isso daí também... Porque a gente vive numa sociedade que, veja o ditado popular, bandido bom é bandido morto. Então a gente trata essas pessoas como lixo humano. Então, para lixo, a gente não está nem aí. Então é isso, bota a prisão afastada, a gente despreza as pessoas que estão lá dentro, dificulta, lucra, mas não está nem aí. Então, assim, é a precarização da vida, é um processo de desumanização e também de valorização, digamos assim, do poder judiciário, né? Que sempre tem muito trabalho para fazer, não cumpre e fica essa situação aí que a gente está com quase 1 milhão de pessoas aprisionadas. Eu acho que isso daí daria um outro programa, quem sabe, né? Fica com sugestão. E vamos encerrando, então, assim, eu queria agradecer Juliana, queria agradecer Manuel por esse tempo aqui de contribuição, disponibilidade, a gente aprendeu muito, né? Então, a gente vai encerrar
o programa de hoje. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Então anota aí o nosso arroba, o arroba é programa.tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.